Você está ouvindo tranquilamente. Eu sou Adriana de Oliveira, psicóloga e doutora em ciência do comportamento humano. Toda semana, conversas leves e profundas sobre comportamento, emoções e bem-estar, com teorias, exemplos reais e passos práticos. Vamos falar de temas do dia a dia, dos desafios emocionais, às estratégias para viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, hoje eu quero conversar sobre o abandono e a rejeição na nossa vida adulta. Muitas vezes a gente sente dores que aparecem nas nossas reações exageradas, nos nossos medos, nas nossas ansiedades diante de alguma cena, e que na verdade essas situações não começam agora, porque quando você faz um recorte e você olha para aquilo, de fato parece uma reação meio que desproporcional ao evento que está ocorrido. É a pessoa que está morrendo de ciúme, vigiando o namorado, controlando os stories, quem curte, quem não curte. E você vai investigar a história, a pessoa nunca deu motivo nenhum para aquela desconfiança acontecer. Muitas dessas dores e das nossas emoções que aparecem na nossa vida adulta, elas fazem parte da nossa história. Então, a gente começa lá, já na nossa infância, com uma história que essas emoções vão sendo vivenciadas, e acaba que a gente vai começar a criar, na verdade, camadas de proteção para a gente evitar ao máximo sentir essas emoções que a gente considera emoções muito desagradáveis. Porque olha só, quando a gente fala sobre abandono e rejeição, né, a gente vê essas palavras caminhando juntas muitas vezes, então não é incomum no momento que você se sente rejeitado, parece que você também está sendo abandonado naquele momento frente à rejeição. E apesar delas aparecerem muito juntas, né, até por isso que eu coloquei as duas palavras juntas hoje para a gente conversar, elas passam sim por experiências que vão ser diferentes. Então, quando a gente fala do abandono, a experiência do abandono muitas vezes é uma experiência emocional que a pessoa vai passar, às vezes lá na infância, tá? De quê? De estar só quando ela precisa. Então é assim o bebê chorando à noite porque ele acordou molhado, ele tá com medo, ele tá com frio. E esses pais que estão dormindo, essa mãe alcoolista ou um pai ausente que nunca tá em casa, e que aquela criança naquele momento, aquele bebê se vê numa situação que emocionalmente ela precisa do outro, emocionalmente ela precisa de suporte, mas quando ela vê, ela tá sozinha, não vem o suporte. Essas vivências, e aí eu acho que isso aqui é importante a gente pensar, que o abandono, ele nem sempre ele é físico. Infelizmente, muitas vezes, quando acontece um divórcio na família, é comum a criança interpretar aquele abandono, por exemplo, como se aquilo tivesse se relacionado a ela. Então, às vezes a gente vai ver uma história de abandono e a pessoa até fala, eu nunca fui abandonada, né? Meus pais sempre estiveram em casa. Às vezes nunca vivenciou uma situação de divórcio, de ter um dos genitores tendo que sair da casa, aquela criança vivendo uma experiência sozinha. Só que o que a gente sabe é que o abandono, ele também pode ser um abandono emocional. Então, eu tenho cuidadores indisponíveis emocionalmente, frente a uma desregulação da criança. Esses adultos só conseguem gritar, punem a criança frente a uma situação de expressão, ou essa criança está triste, esses pais vão lá e compram um monte de presente para essa criança ficar feliz, sendo que não era o que ela estava precisando naquele momento. Essa indisponibilidade emocional que muitas pessoas vivenciam já lá no início das suas vidas, isso vai ser experienciado e nomeado como uma situação de abandono. Às vezes existe negligência naquela família. E uma das coisas que acontece também é quando você tem uma relação emocional que ela é uma relação imprevisível. O que isso significa? Ora, esses pais estão presentes, suportam, apoiam, ora estão ausentes, ora na mesma situação criticam a pessoa por aquilo ali. Então, a gente começa a crescer sem saber exatamente quando que a minha expressão emocional ela é aceita ou não aceita. E a consequência disso, né, vou te mostrar daqui a pouco, mas é que essas marcas vão se perdurar até a nossa vida adulta. O abandono, quando a gente olha para ele, principalmente esse abandono emocional que acontece, é uma falta do ambiente que sustenta aquela criança emocionalmente. Ela pode ser quem ela pode expressar as emoções dela e aquilo vai ser acolhido
e aquilo vai ser recebido por aquele contexto. A gente sabe que isso muitas vezes não acontece. Então, eu posso estar vivenciando na minha vida um abandono físico, né? O meu pai, meu genitor sai de casa, ou a minha mãe, crianças que são colocadas em abrigo, elas estão vivendo uma situação de abandono físico, real, né? Aquele pai ou aquela mãe entenderam que eles não podem cuidar daquela criança, eles estão dando aquela criança para uma outra pessoa cuidar. Quando a gente fala da rejeição, ela é um pouco diferente. Porque no abandono, eu tenho uma necessidade emocional que não é sustentada. Eu tenho uma necessidade emocional que não pode ser expressada naquele contexto. Então, eu me vejo em várias situações que muitas vezes eu não tenho recurso para lidar, mas ainda assim eu preciso estar lidando com aquilo sozinho. Quando a gente fala da rejeição, a rejeição vai falar de um outro lugar. Porque a rejeição também é uma experiência emocional que a gente vai viver, mas que vai envolver o fato de nós não sermos escolhidos, incluídos ou não sermos invalidados. Então, quando o pai, na melhor das boas intenções, compara os seus filhos, começa a tratar os seus filhos diferente, escolhe um e faz de um jeito, o outro não faz. No momento que isso está acontecendo, o que aquela criança começa a vivenciar é uma situação de rejeição. Então, eu aceito fulano, eu não aceito você. Eu lembro um caso que eu acompanhei há alguns anos, quando o irmão mais velho fez 18 anos, a família mandou ele, né? Os pais mandaram ele passar 6 meses em Nova York estudando inglês antes dele começar a faculdade. Quando o mais novo, né? O segundo, fez 18 anos, a família comunicou que ele não ganharia nenhuma viagem, porque como ele era gay, ele estava precisando resolver isso antes dele pensar em estudar fora. Olha só, quando uma pessoa vivencia uma experiência e o outro, seja lá por que motivo, é excluído disso, a vivência que aquela pessoa vai ter é a vivência da rejeição. A gente vai ver exclusão social, então não é banal, por exemplo, quando a escola vai lá sinalizar, chama os pais para conversarem, que aquela criança está sofrendo bullying, né? Ou isso começa a aparecer, por quê? Isso é uma exclusão social, aquela pessoa está vivenciando a rejeição social. Ela não é aceita por quem ela é. Críticas constantes, né? Eu tenho falado um pouco disso aqui. Se a gente fica criticando o tempo todo a criança, critica a roupa, critica o jeito, critica o cabelo, critica fazer desse jeito ou fazer de outro, o que nós estamos falando para aquela pessoa é de um valor dela que, na verdade, o que ela começa a vivenciar é rejeição. Por quê? Ela não pode usar a roupa que ela gosta, do jeito que ela gosta, ela não pode fazer tal coisa, porque senão ela não é amada e ela vai ser rejeitada. Então, isso começa a acontecer. Eu tenho términos de relacionamento. Olha, é muito difícil alguém terminar com você um namoro, um casamento, ou uma amizade que seja, e você não sentir que você está sendo rejeitado. Claro, aquela pessoa naquele momento escolheu outra pessoa em detrimento de você. Aquela pessoa estaria dizendo que ela não quer você. Aquele emprego está dizendo que ele escolheu um outro no seu lugar. Isso vai ser uma experiência da rejeição. E o problema da rejeição é que ela vai tocar um lugar na nossa vida que é um lugar muito difícil. Por isso que nós temos tanta dificuldade de lidar com a rejeição. Porque o fato de eu não ser escolhida em detrimento de uma outra pessoa me faz eu me perguntar qual que é o meu problema, qual que é o meu erro, né? O que eu estou fazendo? Será que eu não sou suficiente? Se eu tivesse sido suficiente, essa pessoa teria ficado comigo? Se eu tivesse entregado tudo que essa pessoa quer, essa pessoa estaria comigo? E a rejeição, então, ela vai tocar num lugar que é muito cruel, vamos dizer assim, que é no nosso sentimento de valor próprio. Se alguém está sendo escolhido e não eu, o que isso fala do meu valor enquanto pessoa? Então, enquanto no abandono eu tenho uma situação real, muitas vezes físico, emocional, de que eu preciso do outro e esse outro não está disponível para mim, agora eu preciso resolver aquilo sozinha. Na rejeição, ou seja, escolheram o outro e não eu,
A pergunta que nos atravessa é: qual que é o meu valor então? Só que por que isso fica tão doloroso na gente, né? Por que os términos de namoro, às vezes até quando você termina é difícil, né? Às vezes quando o outro termina com você, vem choro, vem dor, você stalkeia o outro. Isso dói de uma maneira que às vezes as pessoas não conseguem nem explicar, né? Sei lá, a dor que nos é produzida quando termina um caso, sendo que eu quero estar no meu casamento atual, mas aquilo me dói. Eu não escolhi, ao mesmo tempo eu me sinto rejeitada, eu me sinto excluída daquilo ali. A verdade é que o nosso cérebro, desde as nossas primeiras experiências, já enquanto bebê, enquanto criança, ele vai estar aprendendo sobre o mundo, sobre as nossas emoções. E pensa, você ser abandonada e rejeitada enquanto você é um bebê e uma criança, isso é muito arriscado para você. A nossa sobrevivência entra em risco no momento que isso acontece. E o nosso cérebro está aprendendo, então. E basicamente ele vai aprender duas coisas. São várias, né? Mas nesse sentido do abandono e da rejeição. A primeira coisa que a gente começa a aprender é: eu sou digno de amor? Eu sou o suficiente? Eu posso ser eu nesse lugar? E essas pessoas que estão ao meu redor, elas irão me escolher? Elas irão me proteger? E a segunda coisa que nós estamos aprendendo já desde muito cedo é: o outro é confiável? Eu posso expressar as minhas emoções? Existe um lugar que essas pessoas vão me ouvir? Existe um lugar que eu vou ser amparada frente à minha dor? O mundo é um lugar confiável? Eu posso confiar no outro no momento que eu tenho uma necessidade ou não? Essas duas coisas nós estamos aprendendo. E estar numa situação de rejeição e de abandono envolve efetivamente risco, né? Risco de vida, se a gente for pensar. Tá lá a criança, então, vivendo, experimentando uma vida inteira de condicionalidades, ou seja, o que você precisa ser para você ser amado, você tem que falar igual ao seu irmão, você precisa se comportar igual uma menina, você precisa ser um bom aluno igual o seu pai foi. Então, eu tenho uma série de condicionalidades que vão sendo colocadas. Soma isso com uma instabilidade emocional desses pais. Divórcio, às vezes o abandono físico, cuidadores negligentes, cuidadores emocionalmente indisponíveis. Se isso está acontecendo e formando a minha visão do mundo, o que vai acontecer é que a pessoa vai crescer num estado contínuo de alerta. Porque o que ela aprende no final das contas? Ela aprende que o outro não é confiável, ela aprende que o mundo não é um lugar confiável e ela começa a ter dúvida o tempo todo do valor dela. Se ela é boa, se ela consegue, se ela é suficiente, se ela deveria fazer isso ou se ela não deveria fazer isso. Esse processo, e a gente vai entendendo um pouco disso ao longo do tempo, né? A neurociência vai nos ajudar a olhar para isso numa outra dimensão, mas só para vocês terem noção, um estudo de 2011, eles foram tentar investigar o que acontece em nós quando nós nos sentimos rejeitados. E basicamente o estudo foi uma coisa bem simples que eles fizeram. Eles convidaram pessoas para participar do estudo e eles faziam um escaneamento cerebral, a pessoa fazia uma tomografia e a única coisa que a pessoa tinha que fazer, ela precisava olhar para uma foto de ex-parceiros que haviam rejeitado ela. Um estudo bem simples, tá? A pessoa olhava para a foto e eles queriam identificar, então, o que estava acontecendo no cérebro da pessoa quando elas viam uma pessoa que as tinham rejeitado. E o que nós descobrimos nesse estudo? Que as regiões que eram ativadas no nosso cérebro são as regiões que controlam a dor física. Não é incomum quando uma pessoa termina um relacionamento, um casamento, né, perde um filho em determinada situação, né? Isso acontece muito no suicídio, por exemplo, porque você tem uma sensação de rejeição, né, de abandono por aquela pessoa naquele momento. A rejeição não é uma metáfora para uma dor. O que nós sabemos hoje é que a rejeição é uma experiência de dor corporal. O cérebro está falando, precisa doer. E é muito doido porque dói aonde? Né? Porque ninguém me cortou. Então não tem uma célula aqui avisando que foi o meu dedo que está cortado.
foi uma pessoa que foi embora, foi uma pessoa que me rejeitou, foi uma pessoa que me abandonou. Aonde que dói? O relato mais comum é: parece que tem uma faca no meu peito. A sensação que eu tenho é de uma angústia que fica me sufocando, que parece que tem hora que eu não consigo respirar direito. É uma dor dentro de mim que eu não consigo explicar. E muitas vezes quando a gente ouve esses relatos, o pensamento é: a pessoa está exagerando. Imagina, para que tudo isso, né? O adolescente que está lá enfrentando o seu primeiro término e está sofrendo profundamente por isso, e os pais menosprezam aquilo ali. O que está acontecendo com ele naquele momento é que ele está vivenciando corporalmente uma dor da rejeição. Então, imagina, se emoções como medo, tristeza, incerteza, a gente já não gosta de lidar, imagina eu ter que lidar com uma coisa que me gera dor. Imagina eu ter que lidar com uma emoção que manda o meu corpo, mostra para o meu corpo que está doendo e às vezes eu não consigo nem descrever para o outro o que eu sinto ou o que eu não sinto. É isso que acontece na rejeição e por isso que ela é tão dolorida. E se você me ouve aqui com frequência, você sabe que nós não gostamos de sentir emoções que a gente considera dolorosas. Se a gente vai tentar escapar de uma ansiedade, se a gente vai tentar escapar de um filme que vai me deixar triste, o que nós não vamos fazer para escapar da rejeição e para escapar do abandono? A gente vai fazer tudo e um pouco mais. Muitas vezes, isso vai aparecer na nossa vida adulta. Às vezes você tem um histórico lá na sua infância de abandono, de rejeição, de comparação, de exclusão, né? Isso vai vir muito na adolescência, isso também vai aparecer muito. Mas nós viramos adultos e a gente fala que não, a gente não tem mais problema com isso. Só que isso vai aparecer, as nossas defesas das nossas emoções vão aparecer na maneira que a gente se comporta. E uma das coisas que é bem observado é que pessoas que temem muito a rejeição e o abandono, porque viveram isso em algum momento da vida delas, elas passam a entrar numa hipervigilância afetiva. O que é isso? Ela analisa tudo. A pessoa manda uma mensagem, ela pensa no tom da mensagem. Ah, a pessoa escreveu esse tom aqui, não tá legal. Ela analisa o tempo de resposta. Ela analisa a mudança mais sutil de comportamento. Ele falava para mim 3 vezes ao dia que ele me amava e agora ele tá falando 2 vezes na semana. Qualquer coisa é sinal para que existe uma desconfiança. A pessoa, quando ela entra numa hipervigilância afetiva, por medo de viver rejeição e abandono, ela passa a ficar o tempo todo buscando sinais no outro para saber se é seguro ou não estar nesse casamento, para saber se é seguro ou não estar nesse namoro. Olha só que maluquice, mas a gente está procurando sinais nos nossos ficantes para saber se a gente deve ou não ficar mais uma vez, se eu devo ou não investir mais uma vez. Por quê? Porque a hipervigilância afetiva vai nos levar para um lugar que a gente quer saber o tempo todo: é seguro ou não é seguro estar aqui? A qualquer momento essa pessoa vai me rejeitar ou me abandonar? Ou eu tô falando de uma pessoa que não importa o processo que eu passe, ela vai estar aqui comigo? E a pessoa fica procurando sinais. Se eu fico procurando sinais o tempo todo, provavelmente você vai começar a vivenciar uma ansiedade. A hipervigilância vai nos jogar para uma ansiedade. E, às vezes, como eu fico procurando sinais o tempo todo, eu passo a me comportar diante desses sinais. Então, uma segunda característica que é muito observada nessas pessoas é uma evitação emocional. Eu evito intimidade, né? Mantenho distanciamento emocional. Não, vamos dormir, vamos, mas aí da meia hora você tem que levantar, você tem que ir embora, porque amanhã é um outro dia, né? Eu não quero me envolver. Nossa, quantos casos eu já atendi assim? Quando começa a ficar sério demais, termina. Ah, não, tá sério demais. Ah, não, porque eu não sei se é isso que eu quero. A pessoa quer relacionamento, ela quer intimidade, ela sofre porque ela tá sozinha, ela se sente quase rejeitada pelo mundo, ela começa um relacionamento, ela entra numa hipervigilância e, a partir desses sinais, ela entra numa evitação emocional.
Não é incomum pessoas que temem muito o abandono e a rejeição optarem por abandonar e rejeitarem primeiro. Elas preferem que elas rejeitem o outro e que elas abandonem o outro do que elas terem que vivenciar uma experiência novamente de que o outro está dizendo que não quer ela, que o outro está dizendo que ela não é suficiente. Por causa da evitação emocional, eu prefiro terminar antes que terminem comigo. Okay? Então, a gente vai ver essas duas características muito presentes. Mas a gente vai ver outras características quase num outro lugar que também vai acontecer quando a gente olha para a rejeição e para o abandono. Um dos perfis comportamentais que vão surgir são os bonzinhos, né? Tendem a se adaptar para todo mundo, eles evitam conflitos, eles reprimem suas necessidades, eles priorizam, presta atenção nisso aqui, eles priorizam sempre o externo em relação a si mesmo. Então, prioriza o trabalho, prioriza o namoro, prioriza o amigo, prioriza o cachorro, prioriza qualquer coisa. Todo mundo, todo o externo é mais importante que ele. E aí, qual que é a lógica, muitas vezes inconsciente, por trás disso? É que para que eu não seja abandonado, ok? Então, eu não quero ser abandonado. Então, eu não vou ser abandonado. O que eu faço? Aí, nesse momento, eu me abandono para poder entregar tudo de mim ao outro. Então, eu tô ali, eu sirvo ao outro, eu atendo as necessidades do outro, né? Eu quero que ele esteja bem, eu quero que ele esteja confortável, eu quero que ele tenha o melhor quarto na minha casa, eu quero que ele coma a melhor parte da comida, o outro. Trabalho? Não importa se eu não tenho tempo para almoçar, o importante é que o meu trabalho, imagina, paga meu salário. Não, claro que eu vou fazer. Aí eu não tenho tempo de almoço, eu não tenho tempo de descanso, aí eu entro em contato comigo sábado, domingo e tô eu lá atendendo. Olha só, o bonzinho é o que não quer ser abandonado, mas abandona-se para estar com o outro. O que no final, a verdade, é que isso acaba levando essa pessoa para situações de abandono, ok? A quarta característica que vai aparecer aqui é o apego ansioso. Então, olha só, às vezes eu tenho de um lado uma pessoa que é hipervigilante, que é extremamente evitativa, e do outro eu tenho uma pessoa que também às vezes está vindo de histórias parecidas em termos de abandono e rejeição, mas que opta por servir, 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 agradar, 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 se abandonar para cuidar do outro, se abandonar para estar com o outro o tempo todo. E sem perceber, isso leva essas pessoas para um apego ansioso, que é o quê? Medo constante de perder, necessidade de confirmação, necessidade de validação, necessidade de se sentir seguro. E na busca por essas confirmações, né, essa coisa quase insaciável, a pessoa acaba entrando num processo de ansiedade. Olha, se você fica... E aí, olha que interessante isso aqui. Tanto quando eu vou para uma situação de hipervigilância e de evitação, você vai cair numa situação de ansiedade. A hipervigilância vai te levar para uma situação de ansiedade. Se eu entro no lugar do apego ansioso, então eu não posso perder, eu preciso agradar, eu preciso fazer o que aquele outro está me pedindo, eu começo também a viver uma ansiedade, claro. Eu estou o tempo inteiro na dúvida e na incerteza se eu estou ou não numa relação segura. Se eu estou numa relação segura, ou se eu vou acordar daqui a uma semana e alguém vai me pedir divórcio e eu vou ter que lidar com isso. Então, esses dois padrões de comportamento aparecem. A rejeição e o abandono são experiências reais. Sinceramente, eu não acho que exista uma pessoa no mundo que em algum momento não tenha ou não vá vivenciar uma relação que envolva uma experiência, vamos dizer assim, que envolva rejeição e abandono. Só que a verdade é que se você for mulher, a chance de você viver uma situação de rejeição e de abandono é muito maior. Essa é a realidade. Só para você ter noção. Hoje eu fui atrás de alguns dados. 70% das mulheres com doenças terminais ou graves, câncer,
são abandonadas pelos seus parceiros. 70%. Ok? Esse número também vai aparecer quando a gente olha para transtornos mentais. Divórcio aumenta em cerca de 50% pedidos pelos parceiros. Nascimento de crianças com problemas, ok? Então, a verdade, e um outro dado também que aparece altíssimo de abandono, situações que mulheres são envolvidas com substâncias químicas, né? Abuso de uso de drogas, ok? É difícil alguém viver a sua vida inteira sem se sentir rejeitado e abandonado. Difícil isso acontecer. Mas se você for uma mulher, a chance disso acontecer na sua vida se torna ainda maior. Ainda maior. Por que eu tô te dizendo isso? Porque a gente fica tentando evitar experiências, e claro que a experiência é dolorosa, né? Se quando eu vou para abandono e para rejeição, eu sinto dor física, é claro que eu vou evitar, claro que eu vou querer evitar. Ninguém fica fazendo coisa para quebrar o braço todo dia e tomar porrada. Não quero sentir dor. Eu vou cuidar para que eu possa evitar. Só que muitas vezes no nosso cuidado pela evitação, né, porque eu não quero vivenciar aquilo ali, a gente cai em lugares extremos. Então a gente cai numa evitação que eu nunca consigo abaixar a minha guarda, que eu nunca consigo me vulnerabilizar lá no meu relacionamento, e daqui a pouco aquela pessoa cansa de tanta evitação e ela literalmente faz o quê? Literalmente ela me abandona, ou literalmente ela me rejeita, ela escolhe um outro no meu lugar. Ou tá você aqui agradando, né? Afinal, a pessoa tá lá, não, muda sua roupa, não, isso aqui fica muito melhor em você. E aí passam-se 10 anos de relacionamento, você é uma pessoa completamente diferente da pessoa que você era, e às vezes você nem se reconhece mais, e aí o outro vai lá e te abandona. Porque essas são as histórias que a gente escuta. O bonzinho, né? Ele tá sempre numa tentativa de que, não, agora vai dar certo. Mas a única coisa que ele está abandonando mesmo é ele. Porque no momento que ele se abandona pelo trabalho, daqui a pouco ele entra num burnout e ele vai se afastar da empresa. Quando a empresa quiser mandar ele embora, ela vai lá e contrata outro. E a vida segue. A verdade é que no outro, no trabalho, na vida do outro, nós somos pessoas descartáveis. Podemos ser rejeitados e abandonados a qualquer momento. Essa é a realidade, a gente não gosta muito de pensar nisso, né? Mexe com o nosso senso de segurança, mas isso pode acontecer. Eu começar a viver minha vida para evitar experienciar rejeição e abandono, você vai se colocar quase que o tempo inteiro numa situação de rejeição, de abandono. Seu comportamento te leva para esse lugar, ok? Então, é difícil não vivenciarmos essas experiências. Mas não significa que não podemos sair desses padrões de comportamento. Você não tem como controlar o outro. Você não tem como controlar se o seu casamento vai durar para sempre ou se ele vai terminar com 30 anos. Você não tem esse controle. Você não tem como saber se o seu trabalho que você está adorando, se você vai terminar naquele trabalho até o final do ano. Você pode ser excluído, você pode ser abandonado a qualquer momento, a gente não tem como ter certeza. E aí, muitas vezes, mudar o nosso comportamento é ir para um lugar, não que eu vou evitar uma rejeição ou um abandono, mas eu preciso aprender a lidar se essas experiências acontecerem, ok? Sem que eu me jogue nela. Às vezes eu falo muito isso com os pacientes meus. Esses dias mesmo estão conversando com uma paciente. Falei, olha só, quando você faz essa escolha, que você está escolhendo ir para um lugar que você já sabe que você vai fracassar, você já sabe que não deu certo, mas em algum momento na sua cabeça você achou que agora vai dar certo, que você acabou de fazer aquilo ontem e você quer fazer o negócio do mesmo jeito achando que vai dar certo, a probabilidade de não dar certo é muito grande. E quando você escolhe estar nesse lugar, você está se escolhendo se abandonar. Você está se jogando numa situação de rejeição. Deixa eu te dar um exemplo, talvez, para você entender isso aqui. Tá você caminhando, fazendo uma trilha nesse cerrado maravilhoso e, de repente, você é picado por uma cobra. E você começa a sentir dor, e tá doendo, e aí você tem algumas opções. Você tem a opção de se tratar, você tem a opção de ir para o hospital, tomar um soro, né, contra o veneno da cobra,
Você pode tentar resolver o seu problema, você pode caminhar para lidar com a sua dor, mas existem algumas pessoas que no momento que elas são picadas pela cobra, elas não escolhem buscar ajuda e olhar para a dor e entender aquela dor. Elas não querem fazer isso. Elas querem entender por que a cobra mordeu elas. Aí, ao invés de buscar ajuda, ao invés de falar, não, esse relacionamento aqui já deu mesmo, porque imagina a pessoa me tratar desse jeito, né? Já tinha conversado, já tínhamos falado, isso aqui continua acontecendo? Não. Eu preciso sair dessa relação, porque eu só tô ficando numa relação que toda semana eu vivencio uma rejeição diferente. A gente não sai e busca cura. A gente quer ficar e a gente quer entender. A gente quer perguntar pra cobra, por que você me mordeu? Por que você me picou? Mas o que eu fiz para você ter me picado? Será que se eu tivesse feito alguma coisa diferente, você teria me tratado diferente? Na nossa busca por entender, a gente se mantém na rejeição e no abandono. Deixa eu te dar o exemplo do macaco, né? Falei dele aqui na última live, macaco Punch, rejeitado pela mãe. O que aquele macaco fez para ser rejeitado? Você sabe? Ele não fez a tarefa? Ele fez o quê? Ele nasceu. A mãe rejeitou ele não porque ele fez alguma coisa, não porque ele tinha um problema. A rejeição fala desse outro que não está te escolhendo. Então, olha só, como que eu caminho para sair desse lugar que eu estou sempre nesse sofrimento? Principalmente para rejeição. A primeira coisa, o seu valor não pode depender do outro, ok? O seu valor não pode depender do outro. Quando o outro não te escolhe, antes de eu me casar, eu tive um relacionamento e eu fiquei bastante envolvida, apaixonei, fiquei querendo tudo e mais um pouco, e ela não queria nada comigo. E ela me enrolou por um tempo, e chegou um momento que eu entendi que a coisa não ia caminhar, a gente não ia evoluir, eu queria uma coisa, ela queria uma outra coisa, e eu decidi terminar, e eu terminei. Mas, caramba, como me doeu. Imagina, eu terminei e eu ainda me senti, sabe por quê? Porque vem a pergunta do por que a pessoa não me escolheu? Por que eu gosto tanto dessa pessoa? Por que eu tenho tanto amor dentro de mim por ela? Por que eu tenho tanto desejo por ela? E por que ela não me escolheu? Por que ela escolheu o outro? Por que não foi eu? Essa angústia nos toma, sabe por quê? A angústia nos toma porque nós decidimos que o nosso valor está se o outro me escolhe ou se ele não me escolhe. E o meu valor e o seu não pode estar no outro. O meu valor e o seu precisa estar em nós. Te dar um exemplo ridículo, tá? Sushi e churrasco. Quem são os fãs do sushi aí? Quem odeia sushi e ama uma picanha bem assadinha assim, com um pouco de sangue correndo? Os vegetarianos não vão gostar muito de ouvir isso, né? Mas olha só, por quê? Você já viu um sushi chateado? Ai, meu Deus, eu não devo ser saboroso. Por quê? Porque entre 8 bilhões de habitantes na Terra, deve ter, sei lá, 1 bilhão que não gosta de mim. Ou a picanha fica, os vegetarianos, a vaca sofrendo, os vegetarianos me detestam, eles não querem nem comer a minha carne. Gente, gostar de sushi, ou gostar de churrasco, gostar de carne, ou não comer carne, fala de um gosto seu, fala de uma preferência sua, e não do valor do objeto em si, não do valor da comida em si. O problema é que nós decidimos atrelar o nosso valor ao outro. Então, quando o outro não me escolhe, eu vou direto para a rejeição. Quando o outro não me escolhe, eu não penso, não gostou de mim, às vezes eu sou desse jeito aqui, a pessoa não gosta, prefere uma outra coisa, eu sou uma picanha, a pessoa prefere sushi, ou sou eu aqui um sushizinho e a pessoa prefere picanha, e realmente, né, a pessoa olhou, não gostou, não quer, comeu um negócio aqui, comeu outro, gostou, preferiu ficar lá comendo o outro, gostou mais daquilo. A gente não faz isso. Se o outro comeu aqui, comeu lá, escolheu lá, eu não presto, eu não sou suficiente,
eu nunca vou dar em nada, ninguém nunca vai me amar, o que que eu tenho de problema, qual que é o meu defeito. E nós começamos com uma enxurrada, muitas vezes, de autopiedade a nosso próprio respeito. Por quê? Porque você colocou o seu valor na mão do outro. Quer começar a lidar com a rejeição diferente? O seu valor está na sua mão. Eu sei quem eu sou, eu sei das minhas qualidades, eu sei dos meus defeitos, né? O outro decidir estar ou não comigo fala de uma escolha dele, de decisões dele. Agora, eu não posso colocar minha vida para o outro falar qual o valor que eu tenho. Sou eu que preciso definir o valor que eu tenho. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda coisa que você precisa é construir segurança interna. Eu comecei a falar sobre isso aqui esses dias. Você precisa aprender a se autovalidar. Você precisa, no momento que a experiência for real, porque às vezes ela vai acontecer, da rejeição e do abandono, eu preciso ter uma segurança interna que eu consigo ficar comigo. Eu consigo me validar mesmo quando o outro não faz. Eu consigo me regular mesmo quando o outro não é capaz de fazer aquilo. Eu construo um ambiente interno que quando o outro fala para mim que ele não me quer ou que ele não vai estar ali por mim, sendo que naquele momento eu estava contando que ele fizesse aquilo, eu não durmo falando que eu não presto, eu não durmo pensando que eu nunca vou dar em nada, eu não fico repetindo para mim mesmo que eu sabia que ia ser sempre assim e eu ia ser a mulher solteira dos gatos. Eu não entro num lugar que eu me diminuo. Porque no momento que eu faço isso, e a gente vai viver essas experiências muitas vezes de forma real, o que faz você sofrer, mas não morrer numa lama afogada, ou pior, voltar para um padrão que você busca o outro porque é melhor estar sendo maltratada do que estar vivendo aquela rejeição naquele momento, sabendo que daqui a 6 meses você vai ser rejeitada de novo, é porque esse lugar interno em você, ele se tornou perigoso. Para você lidar com as suas emoções de uma maneira que isso não te destrua, você precisa construir segurança interna. Você precisa sentir que você está seguro com você, ok? Olha, a terceira coisa que você precisa, isso aqui talvez seja uma das mais difíceis, tá? Você precisa aprender, principalmente se você está vindo dessa história, tá? Mas você precisa aprender a tolerar o desconforto relacional. Se relacionar é desconfortável muitas vezes. Eu quero uma coisa, o outro quer outra. Eu desejo que aquilo seja um jeito, o outro deseja que seja outro. Eu quero ouvir uma música tal, ele quer ouvir a música tal. Eu quero viajar para a China, ele quer viajar para Salvador. Em coisas grandes e em coisas pequenas. E aí, a pessoa hipervigilante que fica procurando os sinais o tempo todo para saber que horas que ela cai fora, ela começa a interpretar tudo do jeito que sinalize para ela que ela precisa cair fora. E você precisa entender que nem todo afastamento é abandono, nem toda mudança do seu parceiro é rejeição a você, e nem todo silêncio é desamor. Essa é uma das coisas que eu vejo que acontecem muito, por exemplo, em casamento. Tem uma briga, um dos casais precisa resolver na hora, que ele fica ansioso, se ele não resolver, ele quer conversar. O outro precisa de silêncio, o outro está muito nervoso, ele precisa se acalmar para conseguir conversar. No momento que esses dois camaradinhos aqui começam a se relacionar, começa a estar muito conflito. Principalmente porque a pessoa que tem ansiedade de apego, porque tem muito medo desse lugar do abandono, ela interpreta o silêncio como falta de amor. Ela interpreta o silêncio como descaso. Não é descaso. Relações saudáveis têm espaços, têm diferença, tem movimento. Ora você está mais próximo, ora você está mais distante. A vida tem movimento, os relacionamentos também. Se eu estou numa relação e eu percebo um distanciamento, é importante eu fazer um movimento de aproximação. Mas a gente precisa tomar cuidado para não olhar, às vezes, para um afastamento do seu parceiro, porque agora ele está precisando trabalhar mais,
sei lá, porque vocês decidiram precisar fazer um pouco mais de dinheiro esse ano, ou sei lá, alguma outra coisa lá está acontecendo, e você olha para aquela mudança e você já começa a se perceber numa ansiedade, e você já começa a se perceber numa insegurança, e aí você começa a ser tomado por ciúme, e aí você começa a entrar numa tentativa de controle. Aqui você começa a ter um problema. Por quê? Olha só, é normal, tá? Normal? O que é normal? Normal se sentir inseguro. É normal o seu parceiro sair pro happy hour e você falar, caramba, espero que não dei nada. E se der? Pois é, você não tem controle nenhum sobre isso. É normal o seu filho, né, indo pra escola e sem olhar para trás, e você, mãe, com o coração partido, meu Deus, como assim já tô jogando essa criancinha de 3 anos no mundo, e você se sentir mal, que dá vontade de correr, pegar aquela criança e levá-la para casa. Nós precisamos aprender a lidar com o desconforto. Ok, tô ansiosa. Beleza, fica ansiosa, liga para sua terapeuta, né? Chama a sua amiga para conversar. Tô me sentindo insegura. Tudo bem, vamos conversar sobre isso. Chama o seu parceiro, né? Expõe a situação, fala que você tá insegura, explica o que está acontecendo, se vulnerabiliza naquela situação. É você lidar com o desconforto da relação. Quando eu entro num lugar que eu começo a tomar decisões, ok? Porque eu começo a vivenciar desconforto, acontece o que a gente está vendo agora, que é o quê? Amores líquidos. Eu tenho um problema, eu corto, eu vou pro outro, e eu começo a me relacionar, eu vou me relacionar um tempo, eu começo a ter problema, e eu corto de novo, eu vou pro outro, afinal tem 50 milhões de pessoas no Tinder, eu daqui a pouco encontro alguém, ok? Nessa busca, nós estamos sedentos de intimidade, nós estamos amedrontados, nós temos medo de sermos rejeitados e abandonados, mas a gente vive relações que a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos, tá lá você vivendo de novo uma situação de rejeição e te abandono, ok? Então você precisa aprender a lidar com o desconforto da relação, que vai existir em qualquer relacionamento. Vamos lá, meu tempo já tá esgotando aqui, hein? Quarta coisa que você precisa. A gente tá falando de relação, né? Eu comecei falando lá de uma memória muito antiga nossa, criança, bebê, adolescente, de um mundo que nos está excluindo, não está nos escolhendo, ou efetivamente está nos abandonando, né? O pai que sai de casa e deixa essa mulher com essas crianças que elas não sabem o que elas vão fazer para comer, né? Essa mãe que às vezes morre e a criança vai interpretar aquilo às vezes como uma situação de abandono, não consegue entender o luto, não consegue processar essa perda naquele momento. Então, eu tenho lá essa história que tá vindo, né? Que me deixa marcas, que me leva para o abandono, que me leva para a rejeição. Eu vou desenvolver vários mecanismos de evitação. Eu me torno hipervigilante, eu me torno evitativa, eu começo a ter apego ansioso. Então, isso tudo começa a estar vivendo. Eu entro no perfil do bonzinho o tempo todo, agradando, né? O tempo todo deixando todo mundo feliz para eles estarem bem comigo. Como que eu saio desse lugar? Se foram nas suas relações que essas marcas foram sendo formadas e criadas, também vão ser em relações seguras, em vínculos emocionais seguros, que você começa a vivenciar e experimentar coisas diferentes. Essa ideia que as pessoas têm, elas erram muito nisso, tá? Eu tenho uma ferida emocional, eu vou entrar na toca, eu vou ficar 50 anos na toca, e aí daqui a 50 anos eu vou sair, eu vou estar curado. Se você tem uma ferida emocional que ela é relacional, essa dor só vai passar quando você tiver relações de vínculos seguros. O que são relações de vínculos seguros? As relações que você pode existir por quem você é, relações que te aceitem como você é, relações que te deem previsibilidade emocional, relações que te forneçam um suporte emocional consistente. Muitas pessoas vão começar a vivenciar esse primeiro vínculo dentro de uma terapia mesmo, né? Ano, sai ano e entra ano e eu tô ali. Eu tô ali com aquele terapeuta
que ele não fala que eu tô exagerando quando eu choro, que ele não me critica porque eu tô com raiva, e ele é previsível na relação dele comigo, ele me aceita, e ele me acolhe, e ele é um vínculo seguro, emocional, consistente. Algumas pessoas vão viver isso em amizades, outras pessoas vão viver isso em relacionamentos amorosos. Mas para você conseguir construir um outro registro de quê? De que eu sou o suficiente e de que eu sou digna de amor e que o outro é confiável. Para que isso aconteça, isso vai precisar ser construído também numa relação. Então, você nunca se cura de uma rejeição ou de um abandono se rejeitando e se abandonando, se trancando numa gaiola e evitando pessoas para o resto da sua vida. Na verdade, quando você faz isso, você muito mais fortalece a crença que você tem ao seu próprio respeito, do seu não valor enquanto pessoa, do que realmente constrói um caminho para você sair desse lugar. Por isso que os psicólogos incentivam tanto processos terapêuticos, porque muitas pessoas, de fato, só vão conseguir viver isso dentro da terapia, né? Ou pelo menos vão começar a viver isso dentro da terapia. Eu vou falar a última coisa para eu encerrar, tá bom? Meu tempo já deu aqui. Essa última coisa, ela é aparentemente bem simples. E você deveria focar nela para você não ficar caindo o tempo todo em situações de rejeição e de abandono. Para você conseguir fazer isso, você precisa fazer duas coisas. Você precisa aprender a se aceitar e você precisa aprender a não se abandonar. Quando você se aceita, é a hora que você constrói o seu valor. Eu sou assim, eu sou sushi. E aquele ali gosta de picanha. Não é comigo, não é minha praia. A gente quer coisas diferentes, a gente gosta de coisas diferentes. Isso é você aceitar quem você é, né? Eu aceito quem eu sou, que é isso, nem todo mundo vai gostar de mim e tá tudo bem. O mundo inteiro não precisa gostar de mim para eu ter valor. Eu não preciso agradar a todo mundo. Eu aceito que eu tenho dificuldades e que eu tenho defeitos, sim, e que eu tenho qualidades e eu consigo conhecê-las, porque eu consigo me aceitar e ao aceitar quem eu sou, eu consigo não me abandonar. Porque a gente vivencia muita rejeição e abandono, mas a marca é tão profunda em nós que, de maneira geral, nós estamos quase que o tempo inteiro nos rejeitando e nos abandonando. Porque eu me rejeito na hora que eu não aceito. Eu me rejeito na hora que eu passo um dia inteiro me criticando porque eu devia ser de outro jeito. E eu tô falhando em não ser do outro jeito. Você não tá aceitando quem você é. Você não tá aceitando os seus limites. Você não tá aceitando as suas características. Você se rejeita. Você se rejeita nesse momento. E aí, se eu não tenho valor, o que é mais fácil? Eu me abandono. Eu me abandono pelo outro. Eu me abandono pelo meu trabalho. Eu abandono minha comida. Isso tem sido uma experiência para mim. Eu sempre trabalhei muito. Sempre me abandonei por causa do meu trabalho, né? Isso é infelizmente, uma constante na minha vida aí por muito tempo. E de uns anos para cá eu entendi que eu precisava mudar isso, que eu precisava mudar isso. E eu acho que eu acabei vivenciando um pouco disso na semana passada. Tava vindo de uma enxaqueca e eu fiz uma coisa que eu raramente faço. Eu desmarquei a agenda, né? Falei, vou precisar desmarcar minha agenda, não tô em condições de trabalhar. Não consegui fazer live, precisei cancelar a live da semana. Tá, o que é isso? Isso é tão simples, né? Isso é tão pequeno. Isso sou eu olhando para mim e aceitando que eu tô numa enxaqueca, aceitando que nesse momento eu entrei numa crise, que eu vou precisar lidar com ela e com a minha cervical nesse momento, preciso entender o que está acontecendo. Eu aceitando que não adianta eu querer entregar tudo que eu preciso, porque essa semana eu tô funcionando com 60% de bateria e eu não me abandono. Eu não me largo para continuar trabalhando, para daqui a 2 dias eu estar numa enxaqueca pior. Olha só, quando você aprende a se aceitar e quando você aprende a não se abandonar, a sua vida começa a melhorar, claro. Por quê? Porque agora tem alguém cuidando de você. Esse alguém é você, mas tem alguém cuidando de você. Eventualmente, quando a pessoa vem num histórico de abandono e de rejeição, e ela tem muito medo, né?
de ser abandonada e rejeitada o tempo todo, ela quer que a gente ensine ela. Ela quer aprender. Aprender o quê? Ela quer aprender o que ela faz para segurar o outro. Ela quer aprender como que ela pode agradar mais o outro para que ele fique. Ela quer aprender maneiras de manter aquela pessoa com ela. Não é isso que você precisa aprender. O que você precisa aprender é não se abandonar. Quando eu começo a aprender a não me abandonar, a rejeição começa a perder poder sobre mim. Sabe por quê? Porque quando o outro fala que ele não quer estar comigo, pois é, eu quero. Significa que não vai doer? Não seria ingênuo de te falar isso. Acabei de te falar lá no início que rejeição e abandono envolve uma experiência corporal de dor. Claro que vai doer. Mas o fato de doer não significa que precisa ser o seu destino. Não significa que precisa definir quem você é. O seu valor não pode estar no outro. O seu valor precisa estar em você. A gente começa a mudar uma história longa de rejeição e de abandono quando a gente começa a aprender a não nos rejeitarmos e a não nos abandonarmos. Essa é a verdade. Você ouviu tranquilamente. Se fez sentido, compartilha com alguém e segue o canal para não perder os próximos. E lembre-se, a vida nos pede coragem. Até a próxima.